Bom dia, eu sou o Vitor. Eu sou a Amir, Você está no assistindo Infinity Resenha. isso, Infinity Resenhas do Zona Antônio Valadares. Nós vamos apresentar os livros Hamlet. E Divergente. E, para começar, vamos falar do clássico norte-americano, o Hamlet. De William Shakespeare. Isso. Bom, primeiro vamos apresentar o autor. William Shakespeare ele era inglês, é isso? Isso. Ele era inglês Nasceu em 23 de abril de 1564. e morreu em 23 de abril de 1616. Ele era um dramaturgo inglês, conhecido como poeta nacional. Ele escreveu 32 peças e 154 sonetos até então, né? Até então sim conhecidos, Conhecidos, porque já morreu, né? Opa. Tá. Bom, para começar a história, a gente tem que entender que tem um castelo e meio que a maior parte da história passa nesse castelo. Na Dinamarca. Isso, na Dinamarca. E o falecido rei Hamlet, o fantasma dele Surge nos arredores do castelo. Isso. E ele... O Horácio. O guarda. O guarda vê o fantasma e chama o Horácio pra ver também o fantasma do falecido rei Hamlet. Aí chegando lá, o Horácio fala que é melhor chamar o príncipe Hamlet. Trazer com os próprios olhos. Eles são amigos. Eles são amigos. Aí chegando lá, o Hamlet encontra o rei Hamlet também. Morto, todo né? mundo chama Hamlet. Todo mundo chama Hamlet. O rei Hamlet, o fantasma dele. E esse fantasma fala com o príncipe, que até então ele não tinha falado com ninguém. Ele fala com o príncipe e fala que o irmão dele tinha matado ele para assumir o poder da Dinamarca, que ele casou com a esposa. Com a esposa dele. Ele queria tudo que ele tinha. E ele virou o rei da Dinamarca. Ele virou o rei da Dinamarca. Tá, deixa eu continuar. Aí ele foca muito nisso, mas ele acaba perdendo desse rumo e começa a se focar muito na filosofia. E aí ele acaba, tipo assim, se vinculando e ele começa a ficar meio que doido. E as pessoas também ficam achando que ele tá doido e tal. Principalmente para o Polônio, que era o braço direito do rei, acha que ele está louco de amor pela sua filha Ofélia. Ele realmente gostava dela, mas depois dessa notícia do falecido rei Hamlet, ele fica... Tá, não tô ligando. Não gosto de você, seu lado. Exatamente. Aí ele chega e pensa que ele está louco de amor e fala que é um amor mal correspondido. Isso, um amor platônico mal correspondido. E ele marca de encontrar a Ofélia e o príncipe Hamlet, pra eles conferir se era isso mesmo que tinha acontecido. Aí chegando lá, ele estava espiando por trás da moita, né? E vê que ele dá um toco na Ofélia. E eles descobrem que não era um amor mal correspondido. Ela que não era respondida por ele. Exatamente. E aí, depois disso, ele chega uma companhia de teatro no castelo e Hamlet, pra descobrir se a morte do pai era verdadeiramente o que o fantasma tinha falado pra ele, ele pede para os dramaturgos fazerem uma peça... Igual o fantasma do rei Hamlet tinha descrito, vamos dizer, a cena do assassinato dele. Pra ver a reação do rei, no caso. Isso. Quando acontece essa peça, o rei, quando ele vê a morte, ele sai de lá, quando acontece, aí Hamlet vai atrás dele. Só que quando ele chega lá, ele encontra ele rezando. Aí ele, tipo assim... Ele ia matar o assassino do pai dele. Isso. Não, vou matar matar depois. Rezando, deixa, espera um vou pouquinho. deixar ele esquentar o time, deixa depois ele eu rezando mato. aí. Aí foi... Aí vai isso E aí depois disso ele vai confrontar... ele encontra ele vai com a mãe dele pra conversar no quarto, Então, que ela é deslealdade pelo pai dele. Aí, nisso, tem alguém escutando atrás da cortina. Aí ele acha que era o rei Hamlet. Não, o rei Hamlet acha que é o... Não, o príncipe Hamlet acha que é o Hamlet. Isso. Não, Hamlet não, o Cláudio. Cláudio, que era que no caso é o atual rei. Só que na verdade era o Polônio, que era o amigo dele, ele mata Polônio. Que era o pai da Ofélia. O pai da Ofélia. Nisso, Hamlet é considerado uma ameaça e mandado para Inglaterra. E Ofélia suicida pelo amor não correspondido pela morte do pai. Aí ele encontra um navio pirata, o rei Hamlet encontra um navio pirata e oferece 10 mil coroas para eles levarem ele de volta para Dinamarca. Isso. E isso também, o Laerte, que era filho de Polônio e irmão da Ofélia, fica sabendo da morte do pai e da irmã e vai para Dinamarca para se vingar do príncipe Hamlet. Aí eles fazem um confronto lá, né? Aí o que acontece é o seguinte, eles passam... O que acontece? Ai, peraí, deixa eu lembrar. Não, eles começam uma guerra, aquela esgrima,
Isso, eles vão lutar esgrima. No ponto final. E, só que, na verdade, Aí, a ponta da espada de Laerte faz uma armadilha pra Hamlet pra matar ele, e quando ele fosse brindar, ele morresse envenenado. Não podemos falar, hein? Isso, agora vem o final, então a gente não pode terminar de falar. Muita coisa acontece. É muita reviravolta. É muito louco. O final é muito emocionante. A melhor parte é o final. É hilário. E agora, pra terminar o resenha, a gente vai falar de Divergente, da Verônica Roth. Isso. Gente. Tá. A Verônica nasceu em 19 de abril de 1988. Ela é nova-iorquina. E ela tem 27 anos. Ela tinha 27 anos quando eu fiz a pesquisa, agora eu não tenho quantos anos. Ela tem 27 anos deve atualmente. ter. Vai na fé de Deus, mano. Ela vendeu o direito da série Divergente que em abril de 2012. Quando eu falo de direito da série de direitos cinematográficos. E em 21 de março de 2014, o primeiro filme foi Divergente, chegou aos cinemas. Os livros da trilogia lançados são do Divergente 2011, 2012 Insurgente, 2013 Convergente, 2014 4. Que é um livro diferente da série, tá, gente? Ele é da série, só que ele não tem nada a ver com a série. Isso. Não faz sentido, não, mas é meio que isso. Ela escreve principalmente livros de romance e ficção. Científico. Tá, pra começar, vamos explicar a sociedade, né? A sociedade era uma sociedade totalmente destruída. Pós-apocalíptica em Chicago. O que acontece? Eles formam 5 facções baseadas nas 5 virtudes para que a sociedade não se destrua mais ainda. São a audácia, a franqueza, a erudição, a amizade e a abnegação. A abnegação baseada no altruísmo, eles achavam que o egocentrismo ele tinha destruído o mundo. Quem criou a amizade acreditava que a raiva e o ódio tinham destruído o mundo. Quem criou a audácia, o medo. A erudição, a franqueza, a mentira. E a erudição, a ignorância. Com isso, eles criam, e a atriz, que é a personagem principal, ela é da abnegação e os pais dela são os líderes, um dos líderes da... Que governam. Isso. Que governam tudo. Isso não aparece no filme, tá, gente? Mas eles são. E a abnegação, ela lidera pelo fato de elas não ser egoístas, né? E pensarem nos outros antes de si mesmas. Eles eram altruístas. Aí nisso, ela faz 16 anos e o irmão dela também. Eles têm que fazer o teste de aptidão para descobrir qual que era a facção deles. Aí a atriz começa a fazer o teste de aptidão e ela faz e vê que o teste dá inconclusivo e ela é uma divergente. E o Caleb também faz, que é o irmão dela, Caleb, também faz. E também, eles não podem falar, né? E quem fez o teste da atriz fala que isso é extremamente perigoso, ser uma divergente, ela nunca poderia falar isso. Então ela volta pra casa e não fala do teste pra ninguém. Aí depois, chega o dia depois, que é a escolha das facções. Aí começa de ordem alfabética de trás pra frente. E o Caleb é na frente dela e depois ela. Aí o Caleb escolhe a erudição. Todo mundo fica tipo assim, como assim? Todo mundo pensava que ele ia ser da abnegação normal, porque ele era tipo muito altruísta. E a erudição, ela atacava muito a abnegação, e ela ficou tipo, muito assustada. E ela escolhe a audácia também. Porque as 3 facções que saíram pra ela, inclusive, era a audácia, erudição e abnegação. Só que ela não se sentia altruísta e ela era contra a erudição, então ela escolheu a audácia. Foi mais pela eliminação. É tipo você fazendo a prova do Enem. Eliminação. Exato. Entendeu? Tá certo. Aí eles fazem um processo de iniciação da audácia e já logo de cara 2 não conseguem completar. Eles não conseguem entrar na audácia. Morreu, tchau. Morreram e tornam-se facção. Isso. Que também são excluídos da sociedade. Sem facção e divergentes são excluídos da sociedade. Só que os sem facção são mendigos, os divergentes são Isso. E aí ela chega e na primeira parte do teste é de força física. Ela é muito franzinza, ela é muito magra, muito sem força, então ela fica, tipo assim, de raspão, ela não consegue passar. E ela é muito perseguida lá dentro por causa que ela é da abnegação. As pessoas que não... E ela só tem ela da abnegação lá dentro. A maioria das pessoas persegue ela. Ela faz amizade com a Cristina, com o Will e o Al. com Al. E tem a panelinha contra ela que é o Peter, a Molly e o Drew. Aí, no final dessa etapa, o Edward, que ficou em primeiro lugar, ele é esfaqueado pelo Peter, que ficou em segundo. No olho ainda? Isso, no olho. E aí o Peter sai, o Edward sai, porque como você tá na audácia, ninguém liga pra você. Você por você que se vire. Aí o Edward sai com medo,
Não é medo, ele só sabe. Ele foi Ele podia saqueado bater pelo olho, nele. né? E a menina, a amiga dele que ficou em último sai também. Nisso, passa para a próxima fase, que é mental. E ela tem mais chance de ser descoberta Os divergentes podem manipular simulações. e terminarem com ela também. Isso. E por isso ela fica em primeiro lugar. Ela acaba com simulações muito mais rápido que todo mundo. Em primeiro lugar. E todo mundo começa a ficar de olho nela, o que está acontecendo. Nessa fase ela fica em primeiro lugar. E ela ainda fica em primeiro lugar até dos recém-nascidos da audácia. Isso, Na audácia. verdade. E aí o amigo dela, o Edward, não, o Wall, ele tenta matar ela porque ele fica em último, ele não consegue passar essa fase. Ele, o Peter e o Drew, só que o 4, que é o instrutor dela, salva ela. Aí nisso começa um romance entre os dois. E aí ela como ele salva ela sobrevive e vai pra terceira fase. A terceira fase ela é tipo a segunda, só que ela é mais... Tipo, o mais final, forte. né? Bem, Isso. Dos Ela medos nesse final, principais, tipo, simulando os seus piores medos, e você teria que passar de todos. Aí chega no final, ela vai passar essa fase tão facilmente quanto a primeira, mas ela sofre mais nela. Porque enfrenta muito medo. É medo, né? É difícil, Aí ela chega lá, ela passa em primeiro, ela é a primeira colocada, só que... E tipo assim, a ordem de classificação, ela determina qual emprego que você vai escolher. Só que antes disso, eles injetam um soro em todo mundo. Esse soro começa a fazer as pessoas acharem que elas estão em simulação na vida real. Aí as pessoas começam a atacar a abnegação sem saber. As pessoas da audácia. Menos divergentes. Isso, menos divergentes, porque eles conseguem controlar. Simulação. Essas simulações são controladas pela erudição. E beleza, ela vai lá, o pai dela morre, a mãe dela morre. Eu posso resumir essa parte que é muito grande. O pai dela morre, a mãe dela morre. Aí ela e o irmão dela sobrevive, o irmão dela volta da erudição para ajudar ela, porque ele descobre o que está acontecendo. E a Janine pega o 4, consegue controlar ele, o 4, que é o instrutor dela, que tem um projeto por ela. Ela descobre que ele é divergente também. E depois disso... Podemos contar, né? Depois disso não pode contar. Esse é o final. Tá, muito rápido, a diferença entre o filme e o livro é tipo assim, as pessoas que não aparecem. Os vizinhos dela, que é a Susan e o Robert. Isso. O Robert vai pra amizade, a Susan parece que ela fica na obrigação, não lembro. O Uriah, ele não aparece também no filme. Ele quase não aparece no segundo filme, nem fala o nome dele. Ninguém liga pra ele. Ele aparece ele bem. Isso, e também descobre que ele é divergente. Spoiler do segundo livro. O que acontece? Quem mais não aparece? Um monte de gente não aparece. A Lynn não aparece. Então, antes de assistirem o filme, leiam o livro, porque vocês vão descobrir muita coisa. Esse livro é muito bom. Recomendo demais. Isso, pra falar nisso, tem que recomendar, né? Eu recomendo esse livro, a série inteira, aliás, ele é muito bom. Muito imitante esse livro. Leiam o livro, assistam o filme, façam tatuagem, que nem todo mundo faz no livro, tá bom? Esse livro E Hamlet. Você não aconselha, né? Eu não fui muito fã, né? Mas... Pois é. Então, o Hamlet, eu aconselho e não aconselho. Se você não gosta de clássico, não leia. Meu caso. Entendeu? É um livro bom, mas se você não gosta de clássico, não leia. Bom, o que mais que a gente tem que fazer? Então é isso. Despedida. Resumo. A gente tem que fazer a apresentação do livro. Fez tudo, despedida. Então tá. Então é isso. Não esqueça de curtir o nosso canal. Até a próxima. E compartilhe nossos vídeos, por favor. Tchau. Abraço.